examinadores e examinadores. Me chamo Luana Vanessa de Carvalho Alves, sou estudante da Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central. Fui orientada pelo mestre Dan Vitor Vieira Braga. O meu tema de pesquisa é o seguinte: entraves jurídicos enfrentados pelos agentes de combate às endemias em face das arboviroses no contexto do Sertão Central pernambucano. Bem, para introduzir, o presente trabalho, ele focaliza o olhar sobre as arboviroses, em razão de se tratar de doenças corriqueiras e de fácil propagação, tendo em vistas as inúmeras condições favoráveis ao alastramento do vírus. É por esse motivo que os agentes de combate às endemias trabalham junto à população, já que o controle das arboviroses depende da consciência social e de toda uma conjuntura de ações a serem realizadas cotidianamente. Bom, Mota e Lima Câmara, bem como outros estudiosos, trouxeram a visão do estudo voltado para as arboviroses como algo a ser preocupante, pois as arboviroses são doenças que são de fácil propagação. E devido a essa fácil propagação, deve-se ter um olhar atento tanto por parte do Estado como também por parte da própria população. E é dessa forma que surgem os agentes de combate às endemias, com um papel de fiscalizar, de verificar, de orientar a população com amparo estatal para fazer com que essas doenças, não só como as arboviroses, mas como outras doenças, como zoonoses, sejam capazes de ser extintas, de serem erradicadas dentro do nosso país. A fundamentação teórica está angariada na Carta Magna de 1988, que dispõe que os entes federativos deverão garantir à população os serviços essenciais à promoção da saúde. Essa prestação consiste em proporcionar à população o acompanhamento por uma equipe de profissionais multidisciplinares, ou seja, que atuam na esfera fisiológica individual e no ambiente local e coletivo que sofre interferência humana e contribui para a sadia qualidade de vida. Essa competência instituída pela Carta Magna de 1988 é uma competência que nós denominamos como competência comum, ou seja, compete a todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, instituírem uma política de saúde eficaz, fazendo com que seja garantido o direito da saúde à população. Dessa forma, a legislação federal, observando-se a União em primeiro plano, irá estabelecer as diretrizes gerais de como deverá ocorrer o processamento da saúde, ou seja, como se dará a integração da saúde, a aplicação da saúde. Por meio dessas diretrizes gerais, os estados, Distrito Federal e os municípios irão, dentro das suas respectivas constituições estaduais e lei orgânica, estabelecer como se dará a realização concreta dessas atividades. A área do estudo do meu trabalho foi o município de Terra Nova, que está localizado no Sertão Central, é uma cidade do interior pernambucano. A metodologia foi a coleta de dados desenvolvidas inicialmente por meio de pesquisas bibliográficas dos instrumentos jurídicos. Após isso, os documentos foram organizados de acordo com a cronologia. A leitura analítica dos dispositivos teve como norte a identificação do processo de trabalho realizado pelos agentes e os desafios encontrados ante a negligência, abandono e resistência por parte da população aos cuidados inerentes à prevenção de arboviroses. A análise jurídica, então, abarcará os dispositivos federais, estaduais e municipais, que no caso é o Estado de Pernambuco, o Brasil como federação, o Estado de Pernambuco e o município de Terra Nova.
Resultados e discussão. Na nossa legislação federal, como ela irá estabelecer as diretrizes gerais e ela tem esse caráter de supralegalidade, ou seja, ela está no topo da pirâmide, então todos os outros normativos devem obedecer o que dispõe a Constituição Federal. A Constituição Federal, inicialmente, ela vai estabelecer as competências desses entes e também, lá no finalzinho da nossa Constituição Federal, vai dedicar uma sessão especial para tratar da saúde, que é a seção 4, e dentro dessa sessão irá se estabelecer a figura dos agentes de combate às endemias, bem como dos agentes de saúde. Inclusive, esses profissionais irão atuar em alguns momentos conjuntamente. Então, a figura dos agentes de combate às endemias, primeiramente, vem a ser prevista na nossa Constituição Federal em 1988. Após essa instituição dos agentes de combate às endemias na Constituição Federal, que foi uma instituição genérica, generalizada, a própria lei federal surgiu para suprir quaisquer dúvidas e desencadear as dimensões das atividades a serem realizadas por esses agentes. E aí a Lei Federal de número 11.350 de 2006, que também é conhecida como a Lei Routh, devido a uma grande figura para os agentes de combate às endemias. Essa lei ganhou esse nome justamente com isso, com base na luta por Routh para o reconhecimento dos agentes de combate às endemias. E aí essa lei, ela levou esse nome. Os agentes de combate às endemias, conforme menciona a lei, possuem atribuições relacionadas ao controle de vigilância de endemias e epidemias, consistentes na realização de visitas domiciliares, educação ambiental e fiscalização. Foi justamente a estudiosa Raquel Torres que, quando verificou dentro da leitura da lei essas importantes atribuições, é que nós percebemos que o caráter das atividades laborativas dos agentes de combate às endemias se resumem a fiscalizar, controlar e orientar. E aí, a legislação estadual de Pernambuco vem a convalidar o direito à saúde que já é garantido na nossa Constituição Federal, bem como as disposições da Lei 11.350 da legislação federal são reafirmadas, são convalidadas. E aí, o artigo 161, inciso 3 da Carta Magna Pernambucana, dispõe que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, tem como diretriz a prestação de serviços voltados à prevenção e cura de doenças epidemiológicas, bem como a integração dos municípios nessas ações, que são vistos como extensões territoriais de maior atenção à saúde básica. Isso ocorre na legislação federal, esse liame ocorre devido à obediência à hierarquia existente entre os diplomas normativos, e aí a legislação federal apenas traz essa abordagem quando na sua Carta Magna traz essa dimensão do SUS e bem como já adentra na questão territorial municipal, ou seja, dizendo assim, município, você também tem uma competência a ser realizada. E aí nós verificamos que a legislação estadual ela é omissa ao tratar especificamente das atividades dos agentes de combate às endemias, que na legislação federal foi muito bem colocado pela Lei 11.350, que ao final, em 2018, teve uma reformulação, acrescentando alguns labores
para a área dos agentes de combate às endemias, que lá na frente vai ser criticado por alguns estudiosos que acham que essa extensão ela deve ser ampliada também para a atuação em conjunto dos agentes de combate às endemias com os agentes de saúde, porque as atividades dos agentes de combate às endemias são dificultosas porque exige não só da realização das atividades dos agentes, bem como da consciência da população e bem como da contribuição do poder estatal, seja na dimensão federal, municipal ou estadual. De acordo com a pesquisadora Alcione Gama da Silva, o estado de Pernambuco apresentou alerta em 2016 devido ao alastramento das doenças provocadas pelos arbovírus, principalmente ao causador da Zika, responsável pelo aumento do número de nascidos com microcefalia. Portanto, visando controlar a propagação dessa anomalia, foram desenvolvidas ações de combate nos setores estaduais, consistentes na busca ativa e maior dedicação ao plano de vigência nos locais que apresentassem maior índice de recorrência. Essa alerta dada em 2016 ao estado de Pernambuco, que teve essa disseminação do vírus causador da Zika, que inclusive é uma arbovirose, se dá justamente por questões naturais próprias do estado pernambucano, que já advém de uma lógica de localização do estado Brasil, do país Brasil, que possui como clima o clima subtropical, e aí quando a gente vem para o Nordeste, principalmente para o interior pernambucano, que apresenta um clima mais propício, um clima quente, que às vezes as chuvas, devido aos cuidados das pessoas, provocam o acúmulo de água em recipientes, gerando larvas, e essas larvas vão desenvolvendo, se transformando nos mosquitos, vetores, transmissores dessas arboviroses. Então, todos esses fatores que advêm de questões naturais como de questões sociais desencadeiam um alerta na região, como ocorreu em 2016 em Pernambuco. Passando para a legislação municipal, a gente tem a lei orgânica do município de Terra Nova, que não trata especificamente das atividades dos agentes de combate às endemias, mas no capítulo 3º regulamenta a saúde, destacando que promoverá, através do ensino, o desenvolvimento da consciência sanitária, a começar pela educação primária nas escolas, já apresenta um fator muito interessante, que é essa preocupação com a educação ambiental, que já seria uma solução, uma possível solução para esse problema, que é a falta de consciência da população, que às vezes não tem orientação ou até mesmo possui a orientação devida, mas acabam sendo negligentes na hora de cumprirem os seus papéis enquanto promotores da qualidade de vida, tanto do ambiente como também ali o local, né, o ambiente no geral, uma rua, um bairro, como ali no seu próprio ambiente, na sua própria residência. No município de Terra Nova, os referidos profissionais, os agentes de combate às endemias, mencionaram em entrevista reformulada que ainda existe resistência por parte da população que não sabem recepcioná-los nas suas moradias. Então, esse problema social, a lei orgânica, ela já apresenta uma solução que seria essa educação ambiental, mas nós vejamos que a lei orgânica do estado, do município de Terra Nova é de 1999 e essa entrevista já foi do ano de 2024, esses profissionais ainda relatam essa necessidade em se reforçar essa educação implicitamente, porque nós verificamos que, conforme eles mencionaram, essa resistência ainda existe.
E aí o estudioso Kiravalotti, ele aponta que essa resistência advém de uma imagem negativa criada pela sociedade em relação a esses agentes, pois o corpo social possui descrença no trabalho dos agentes de combate às endemias, bem como não cumprem suas orientações, o que provoca uma distorção das medidas recomendadas pelos agentes. Então, a gente vê um trabalho construído pelos agentes de combate às endemias que é todo engavetado, porque a população não cumpre. E aí aspectos como descarte de lixo, que advém justamente dessa educação ambiental, são de considerável impacto para a facilitação do propício ambiente de proliferação desse vírus na cidade em questão. Porque, veja bem, se a gente já tem um ambiente propício a desenvolver vetores, transmissores de algumas arboviroses, se a gente juntar esse fator com fatores advindos da própria sociedade, a gente tem condições ainda mais favoráveis para esse desenvolvimento de doença. Então, o descarte de lixo já é um ponto considerável, crítico, que deve ser trabalhado para que a população conscientemente faça o descarte correto. Porque o básico, às vezes, que é fazer o recolhimento do lixo, muitas pessoas não conseguem realizar, não conseguem ter as suas devidas orientações. Inclusive, muitas dessas pessoas utilizam terrenos baldios como os locais para descarte desses materiais. No entanto, não se atentam que acabam de ocasionar um problema ainda maior. Ou seja, se eu já faço o recolhimento do meu lixo errado e eu ainda provoco a sujeira em um outro ambiente, que é um ambiente baldio, ou seja, não tem uma pessoa ali que está todos os dias, cotidianamente, realizando a limpeza, essas limpezas nos terrenos baldios são realizadas periodicamente, inclusive as pessoas que não realizam essas limpezas são notificadas para que realizem justamente para manter o ambiente limpo, sadio. A gente vê pessoas que fazem o descarte errado do seu lixo e ainda realizam um descarte em um terreno baldio, em um terreno alheio. Então, nós temos um problema se multiplicando. Outro fator pontuado pelos agentes foi o saneamento básico. A cidade em foco apresentou as dificuldades da falta de água e a ineficiência do seu abastecimento, que para os agentes são fatores que viabilizam o desenvolvimento de larvas, como do Aedes aegypti, uma vez que os moradores deixam acumular águas em recipientes. Ou seja, a falta de água traz o quê? Comprar recipientes para reservar, para guardar. Ok, isso está correto. Porém, essa atitude de reservar um recipiente com água está correta, mas a população precisa fazer com que os agentes de combate às endemias tenham acesso para realizar a fiscalização dessa água, porque às vezes necessita colocar nessa água alguns larvicidas para que não se desenvolvam algumas larvas. A questão da troca dos larvicidas justamente esses larvicidas vêm para esses reservatórios, é um produto químico capaz de inibir as larvas geradoras dos mosquitos. Para eles, há por parte do Estado um descuido na hora de comprar esses itens. Por quê? Porque o Estado, quando ele vai realizar a compra desses itens, ele deve observar tanto o gasto, o financeiro, como também a qualidade do produto. Mas a gente verifica que os agentes públicos se preocupam mais com o preço, com o valor, do que com a qualidade. E ficam trocando frequentemente de marca, o que ocasiona novas mudanças, novas técnicas, ou seja, o que exige uma maior dedicação dos agentes de combate às endemias a essa troca de larvicidas, ou seja, não tem um fixo. Então, todas as vezes que modificar, o agente de combate às endemias vai ter que traçar um estudo, um plano de como vai aplicar essas larvicidas,
de como vão entender. Aí, por fim, as conclusões do meu trabalho foi de que a legislação federal estabelece as diretrizes gerais, mas deixa a cargo dos estados e municípios a complementação e detalhamento das funções. A legislação estadual é omissa, mas embora especifique na Constituição Estadual que os agentes de combate às endemias deverão promover ações de prevenção e cura de doenças epidemiológicas, ou seja, ele é omisso, ele reafirma uma coisa, mas ele é omisso, ou seja, ele não desenvolve nada, ele não desenvolve nenhum diploma normativo no sentido de esmiuçar, de detalhar essas atividades dos agentes de combate às endemias. E aí a legislação municipal, a Lei Orgânica de Terra Nova, Pernambuco, não regulamenta especificamente as atividades, mas destaca a promoção da consciência sanitária através da educação primária nas escolas. Trago algumas referências do meu trabalho, como, por exemplo, a Constituição Federal, Bortolozzi, e agradeço a Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central, a FACHUSC, que é a instituição que estudo, e o programa Pernambuco na Universidade, o ProUni, no qual eu sou bolsista e realizo esse trabalho para suprir a bolsa. Obrigada.